O recurso cabível, agora vamos lá, são 70 questões. O recurso cabível para ações de crimes políticos. Olha, o crime político, senhores, vamos lembrar? O crime político, ele vai, ou seja, ele pula do primeiro grau para o Supremo, lembra? Ele pula para o Supremo, ou seja, o primeiro grau dele é aqui e o segundo grau dele é onde? No Supremo Tribunal Federal. Esse foi na aula de ontem. Então, o recurso cabível para ações por crimes políticos que foi ingressado nos juízos, juízos é primeiro grau, das varas federais, será interposto perante o TRF? Não. O Supremo Tribunal Federal. Então, isso aqui está o quê? Essa questão está errada. Esta aqui, no modelo certo ou errado, no modelo do CESP, você marcaria errada. 2. O exequatur das cartas rogatórias é competência do Supremo. Ó, ele está dizendo, a execução das cartas rogatórias é competência do Supremo? Sim. Não, claro que não, já foi. É do STJ. STJ. O que é isso? Ler artigo 105, inciso 1º, letra I. Tá? Artigo 105, inciso 1º, letra I. Então, isso aqui está o quê? Errado. 3. O HC, o habeas corpus contra atos de ministro do Estado. Se é contra atos do ministro do Estado, significa dizer que o ministro é o quê? O ministro, nesse caso, é o coator. Ele é o coator. Então, o que ele disse aqui para nós? Se ele for coator, tá? Se ele for coator, é no STJ. Lembra que nós falamos? Se ele for paciente, lembra que a gente colocou? Se ele for paciente, aí vai ser Supremo Tribunal Federal. Então, se ele for paciente, será Supremo Tribunal Federal. Será ingressado perante o STF? Não, perante o STJ. Perante o STF, se ele fosse paciente, que é, na verdade, aí seria o artigo 102, esse é o primeiro, letra, é o letra D, né? É isso? Então, mais uma questão errada. Veja, as 3 primeiras questões saíram erradas. Bora, próxima. 4. A súmula vinculante súmula vinculante, senhores, está onde? Está no artigo 103, tá? 103 é isso? 103A da Constituição. Proferido pelo Supremo Tribunal Federal, obriga os demais poderes... os demais não. Obriga quem? O Judiciário, e obriga o Judiciário, e obriga também quem? A Administração Pública. A Administração Pública. Então, obriga o Judiciário e a Administração Pública quanto ao seu cumprimento. Então, mais uma questão que está o quê? Errada. Errada. E se você está achando que tudo vai ser certo, tudo vai ser errado, cara, não tem nada a ver. Você tem que julgar o item, tá? 5. É obrigatória a promoção de juiz... que artigo isso aqui? Artigo 93. Estatuto da Magistratura. Estatuto da Magistratura. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas. 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista. É o texto do artigo 93. Então, isso aqui está o quê? Certa, primeira certa. E até agora você teria feito o quê? 5 pontos. 5 pontos, tá? Veja, nenhum erro até agora. 6. O direito de greve. O direito de greve está onde? Artigo 114. Artigo 114 é da competência da Justiça do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. E a representação sindical serão julgados pela Justiça do Trabalho. Contudo, não tem esse contudo aqui não. O habeas corpus e o mandado de segurança que decorrerem da relação de trabalho, por ser não é matéria criminal, será... Não. Também esses dois aqui, Justiça do Trabalho. Também será na Justiça do Trabalho. Se você está tendo alguma dificuldade, é o caso do Michael, veja a aula assim que chegar, eu vou te mandar o link da aula de ontem, você veja ela, que eu te garanto que vai entender isso aqui com perfeição, tá bom? Olha só. O que mais? Então, essa questão está o quê? Errada. Essa questão está errada. 7. O CNJ e o Conselho Nacional do MP são órgãos. Não. O CNJ é órgão do Poder Judiciário, tá? Artigo 92
Artigo 92, inciso 1º-A. Agora, o Conselho Nacional não é órgão do MP. Não é órgão do MP. Então essa questão está o quê? Essa questão está errada. Essa questão está errada. Ok? Vamos lá, vamos dar sequência. A gente tem aqui uma batalha hoje de 70 questões para resolver. São 70 questões no modelo certo e errado, o modelo da nossa prova, e a gente vai começar aqui a destrinchar esse assunto, deixá-lo Vamos lá. E aí, senhores, e aí? 8, olha só, 8. A recusa do magistrado mais antigo. Opa! Onde que está esse assunto? Ó, isso aqui está no artigo 93, tá? No artigo 93, no Estatuto da Magistratura, tá? 93 da Constituição Federal. E veja, essa recusa é por 2/3 do órgão especial. É 2/3 do órgão especial. E esse órgão especial nada mais é do que o inciso 11 do 93. Então veja, a recusa do magistrado mais antigo e a aprovação, esse azinho junto aqui, de súmula vinculante, veja, sim, súmula vinculante também vai ser o quê? Por 2/3. Então veja, a recusa de um juiz mais antigo, a recusa, ou seja, o órgão especial recusa um juiz mais antigo por 2/3. A súmula vinculante, onde é que tem isso aqui? Isso aqui está no artigo esse aqui está no 103A. Também é por 2/3 a aprovação. Terão o mesmo critério? Sim. Questão difícil, tá? Porque tem que saber que a recusa do juiz mais antigo, do magistrado mais antigo, e a recusa e a aprovação de uma súmula, os dois são por 2/3. E essas questões são complicadas porque você aprende muita maioria absoluta. E aí, senhores? Nove. Haverá órgãos especial, tá? Órgão especial nos tribunais com mais de 11 julgadores. Haverá órgão especial com mais de 25 julgadores. Onde é que está isso aqui? Artigo 93, tá? Artigo 93, inciso 11, tá? Inciso 11. O que mais? A vitaliciedade somente ocorrerá, após 2 anos de... Não, essa é um dos casos. Isso aqui, após 2 anos, tá? É o quê? É o primeiro caso, que é quando você faz o quê? Quando você faz o concurso. É o caso quando você faz o concurso. O segundo caso é no tribunal. Quando você é um advogado e assume lá no tribunal a vaga de juiz, lá a vitalicidade se dá com a posse. Então, não é somente, tem 2 casos. Tem 2 casos para você saber. Então, senhores, essa aqui está errada e essa aqui também está errada. 11. O TST será composto por 27 ministros. O TST, vocês viram que era composto por quanto? Por 27? Certo, 27 ministros. O STJ por 33? Certo, 33 ministros. Onde é que está isso aqui? Isso aqui está no artigo 104 da Constituição Federal, ok? O TSE será composto por 7 ministros, 7, sendo 3, 2 e 2, lembra? 3 do Supremo Tribunal Federal, da onde sairá seu presidente, 2 do Superior Tribunal de Justiça, de onde sai o corregedor, e 2 são advogados. 2 são advogados. Ok, então essa aqui está o quê? Errada. A 13 está errada. 14. O Tribunal de Contas da União será composto por 9 ministros. Verdade, tá? Então, artigo 70. Artigo 71 e 72 da Constituição Federal. Os quais têm prerrogativas equivalentes aos ministros. Verdade. Certo. Os ministros do TCU têm prerrogativas de Tribunal Superior. 15. O Supremo Tribunal Federal será composto
por 11 ministros. Sim, certo, senhores. Por quê? O Supremo, isso aqui é ler o artigo 102, tá? Ler o artigo 101 da Constituição Federal, e ele tem a composição do Supremo. Que mais? O STM, ou seja, o Superior Tribunal Militar, por 15 ministros, são 15 ministros, sendo que 4 do Exército, 4 generais do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 5 entre advogados e membros do MP. Ok? Então está o quê? Errado. 17. A inamovibilidade é absoluta. Não, senhores. Artigo 95. Artigo 95. Aí não é absoluta. Ela tem o quê? Ela tem salvo interesse público. Ou seja, você pode por interesse público, quebrar a inamovibilidade, ok? O mandado de segurança contra ato de deputado, federal, deverá ser interposto junto ao STF. Veja, contra ato de deputado, ou seja, ele é coator. Se ele é coator, é STJ. Vamos ver quem falou? Não, STJ. Então, o contrato do deputado vai ser no STJ. 19. O TRE é composto por 7 membros, certo? Sendo que, 2 desembargadores, 2 juízes, 1 do TRF e 2 advogados. Então, 2 desembargadores, 2 juízes, 1 do TRF e 2 advogados. Esse, TJ indica o desembargador, indica o juiz e indica o advogado. Só o do TRF ele não indica. Para não residir na comarca, o juiz e membro do MP precisam de autorização do tribunal. Veja, essa questão está errada, mas uma parte dela está certa. Para não residir na comarca, o juiz depende do tribunal. O MP, do chefe imediato. Então, senhores, o juiz é do MP. As ações contra a União devem ser impetradas no seu domicílio. Ou seja, veja, isto aqui é o artigo 109, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? As ações contra a União, ou seja, a União é ré. Se ela é ré, é no domicílio da outra parte. É o que diz lá o 109. Então, no seu domicílio. Ou seja, não. No domicílio da outra parte. Essa questão está errada. Ok? 22. A União, quando processa como autora, tá? Agora ela é autora. Que é justamente, as ações contra a União devem ser impetradas, ou seja, não, é no domicílio de quem está entrando aqui. Quando ela é autora, ela faz o domicílio da autora. Agora sim, certo. 23. O processo que tem a União como ré pode ocorrer, como ré. Vamos pensar, ela é ré. Pode ser, primeiro caso, o domicílio da outra parte, o local onde aconteceu o fato, 3, o local onde está situada a coisa, ou 4, no Distrito Federal. Então tem 4 possibilidades quando a União é ré. Você entra no domicílio de quem está entrando contra a União. 2, no segundo caso, você entra aonde aconteceu o fato. 3, você entra, no caso do 3 aqui, você entra aonde fica no domicílio da outra parte, onde fica situada a coisa, ou no DF. Então veja, pode ocorrer no lugar onde se deu o fato? Sim. Se ela é ré, certo, tá? Ele deu todos os casos, onde se deu o fato,
a critério... Ai, desculpe, errado. A critério da União? Não, a critério do autor da ação, do autor da ação. Uma questão que é fácil, se tu errar, tu vai te matar. Por quê? Eu não li até o final. Na verdade, ele está dizendo, o processo que tem a união como ré pode ocorrer no lugar onde se vê o fato ou está situada a coisa. Verdade. A critério não, a critério do autor da ação. Está errado, então. 24. As ações previdenciárias, ó, aqui é o artigo 109, parágrafo 3º e parágrafo 4º, ou seja, no parágrafo 3º ele fala que quando não tem uma justiça federal, você vai entrar com a ação do INSS na justiça do Estado. Porém, com recurso para quem? Com recurso para se for na justiça estadual, mas com recurso para o TRT, para o TRF. As ações previdenciárias, embora tenham ação à União como ré, verdade, podem ser aforadas na justiça estadual, até aqui tudo certo. Ou seja, quando não tem uma justiça federal no local, eu entro na justiça dos estados. Mas com recurso em sendo cabível para o TRF. Verdade, tá? Certo, perfeito. É o parágrafo 3º e 4º sendo cobrados, tá? Tem que ver essa aula de ontem, que daí isso tudo vai ficar claro. 25. Em caso de grave violação, esse aqui é o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. Em caso de grave violação de direitos humanos, poderá o PGR, não, a AGU não tem, só o PGR, suscitar perante o STF, não, o STJ, o incidente de deslocamento, legado, de competência, sim, tá? Mas está errado igual, então está errado isso aqui. 26. O exequatur das cartas rogatórias serão cumpridas no Brasil pela CJ. Verdade, certo. Isso aqui é o quê? Artigo 105, inciso 1º, letra I. O exequatur das cartas rogatórias será cumpridas por quem? Pelo Superior Tribunal de Justiça. 27. Os processos por crime comum contra prefeitos iniciam... o prefeito tem o quê? Tem prerrogativa de função. Tem prerrogativa de função. Então, o processo contra ele começa onde? No TJ, não é isso? Iniciam na vara da Justiça Federal, dos estados. Não, senhores. Ou vai ser no TJ ou no TRF. Ou seja, ele começa no 2º grau. Então, o processo contra o prefeito, ele inicia aonde? No 2º grau. Eles iniciam no 2º grau. Então, processos contra o prefeito, tá? Acho que vocês combinaram. Olha só. 20, então vai ser o quê? Errado. Os processos por crime comum contra governador é o quê? STJ. Governador é STJ, tá? Iniciam, não, no TJ, não. Iniciam no STJ, mais uma questão errada, tá? Iniciam aonde? Então, artigo 105, inciso 1º, tá? 29. Os processos por crime comum ou juntou os dois, tem que cuidar, tá? De ministro de Estado e do Supremo. Questão problemática. Por quê? Certo. Mas observe. Esse é aquele caso do artigo 102, inciso 1º, letra C, que é isso aqui. O problema, ele tem assim, ressalvado conexão. Ressalvada a conexão com o presidente. Ou seja, se o crime tiver uma conexão com o presidente, ele fez o crime junto com o presidente, nesse caso aqui, ele será o quê? Aí, nesse caso aqui, ele vai iniciar aonde?
Aí vai ser no Senado. Veja, se o crime for de responsabilidade, a responsabilidade do presidente não é, a responsabilidade do presidente não é no Supremo Tribunal Federal, é no Senado. Então, se o crime foi feito com o presidente leva o ministro, o comandante da Marinha, o Exército e a Aeronáutica para o Senado. Então, essa é uma questão importante aqui, tá? Questão para debater. Por quê? A responsabilidade do presidente, no crime de responsabilidade de um presidente, a apuração se dará no Senado. Se dará no Senado. E aí? Bom, neste caso aqui, é uma questão óbvia que se ele não escreveu nada de conexão, não vai ficar, mas tem a conexão. Mas ele escreveu conexão? Não. Então, se ele não escreveu conexão, então você imagine que não houve a conexão. Está entendendo? Não houve a conexão, tanto o crime de responsabilidade, que é o crime de colarinho branco, quanto o crime comum se dará onde? No Supremo Tribunal Federal. Ok? 30. Os processos por crime comum ou responsabilidade contra deputados e senadores? Não, senhoras. Somente crimes comuns. A responsabilidade desses também será no Senado. Artigo 102, inciso 1º, letra B. Tá? Artigo 102, inciso 1º, letra B. 102 é o quê? É Supremo Tribunal Federal. Primeiro é competência originária. E letra B é esse aqui, ok? Então está errado. Corre na Justiça Federal as ações em que a União for ré ou autora. Corre na Justiça Federal as ações em que ela for ré ou autora. Verdade. Até aí, perfeito. Tudo isso aqui até agora, perfeito. Suas autarquias, verdade. E empresas, até agora, perfeito. Isso aqui é o quê? É o artigo 109, inciso 1º, tá? Inclusive, não, cara, ele colocou o quê? Falência não, crimes eleitorais não e ações trabalhistas não. Então esses três é justamente para você tirar fora, tá? É justamente para você tirar fora. Essa questão está o quê? Errada. 32. A idade mínima para ser ministro de Tribunal Superior será de 35 anos. Está errado isso aqui. Então isso aqui está errado. É 35 anos. Então será de 35. 33. A aposentadoria compulsória para membros do Poder Judiciário será de 70. Veja, não, senhor. O Judiciário se aposenta compulsoriamente aos 75 anos. Então, os membros do Poder Judiciário têm como dar a idade limite 75 anos. Isso aqui está o quê? Errada. É uma questão errada. Vocês viram que se você sabe o assunto, você responde a 120 questões, de boa. Se tu sabe, tem que saber. Não pode chutar. Tem que fazer saldo nessa prova aqui. Então, veja. 34. O candidato à vaga de juiz deverá comprovar 3 anos de atividade. Verdade. Verdade. Certo. 35. A vitaliciedade no tribunal se dará com a nomeação. A vitalicidade se dará, no tribunal. Tem quantas vitalicidades? Existem 2. A vitalicidade no primeiro grau é após 2 anos. Então, tem 2 vitalicidades. Após 2 anos, quando você entra no primeiro grau. E no segundo grau é com a posse. Ele escreveu com a nomeação, então isso aqui está o quê? Errado. Isso aqui é pegadinha de concurso. Então, senhores, a vitalicidade no tribunal se dará com a posse. O dia que ele tomar posse, ele já é membro vitalício do Poder Judiciário. A inamovibilidade tem por limite o interesse público. Nossa, questão top. Certo, cara. Artigo 95, tá? Garantia dos juízes. Certo, muito certo isso aqui. Muito certo isso aqui, tá? A inamovibilidade tem, ou seja, o limite é o interesse público. Por mais que o juiz tenha inamovibilidade, não posso removê-lo de ofício, mas em nome do interesse público eu vou removê-lo sim, tá? 37. A remoção de ofício de juiz, a remoção quebra a inamovibilidade. Então a remoção quebra quem? Quebra a inamovibilidade. E aí está dizendo, tem por limite, de ofício de juiz é um exemplo de punição imposta pelo órgão especial. Verdade, certo, a remoção, o órgão especial, se tu não sabe o que é isso aqui, então vale a pena você dar uma lida, artigo 93,
Artigo 93, inciso 11. E ele tem aqui, ele tem competência administrativa e jurisdicional, herdada de quem? Do Tribunal Pleno, do plenário. Então é ele que, na via administrativa, promove juiz, remove juiz, nomeia as pessoas, nomeia os cargos, porque são os mais antigos. O órgão especial é isso. Ele quem julga, por exemplo, aqui os prefeitos, os juízes, os promotores, e julga também. Então tem função jurisdicional. Ok? Lembra que CNJ não tem função jurisdicional. CNJ não tem, né? A gente falou corno não julga. Lembra? Corno, CNJ, corno não julga, tá? E aí, senhores? Agora vamos ao 38. Vamos ao 38. Hoje o nosso foco é resolver essas questões, essas 70 questões aqui, propostas. Dizer a você que amanhã vai ser trocado o assunto já. Mas sai da legislação, vai dar uma brincada aí em outras. Mas eu falo para vocês que vai ser fora da câmera, obviamente, né? Mas está pronto, ficou top fazer só um print lá. E o pessoal deve estar percebendo aqui que não está sendo transmitido no grupo. Porque, pessoal, a gente avisou isso ontem, tá? A transmissão é realmente para quem precisa, assim. Não é por uma regra, senão não vai funcionar. Aí não vai funcionar. Eu já tinha comentado isso, então não haverá mais. Ou então vou liberar a pessoa para vir assistir aqui e tal. Então, dentro daquele critério que a gente comentou ali, tá? Mas, caso contrário, não. Tá muito complicado essa transmissão ao vivo. Ainda mais agora que abriu o concurso, né? Ainda mais agora que abriu o concurso. Que número que eu estou? Mesmo em disponibilidade. O que é disponibilidade? Quando o juiz fica onde? Fica em casa, mas recebendo salário. Disponibilidade é quando o juiz fica em casa recebendo salário. Não é o juiz, qualquer pessoa que está trabalhando, mas manda ficar em casa aguardando, cara, nunca vai acontecer isso com o juiz, porque sempre vai ter o cargo de juiz. Para ele ficar em casa em disponibilidade, o cargo dele teria que ter sido declarado desnecessário. Não tem como, tá? Como é que seria isso? Vamos dizer que existisse um juiz. Vamos pegar um juiz aqui, não existe. O juiz do Tribunal Marítimo. Aí acabaram com o Tribunal Marítimo. Por exemplo, não existe Tribunal Marítimo. Aí esse juiz pode fazer o quê? Ele já tem vitaliciedade, eu posso mandá-lo embora. Aí ele fala, tu aguarda em casa até a gente resolver. Seria esse caso. Ele ficaria em casa recebendo. Só que por ele ser juiz, ele tem dedicação exclusiva. Ele não pode exercer nada que não seja magistério. Nada que não seja magistério. Nada que não seja magistério. Então, mesmo em disponibilidade, juízes e membros do MP não podem ter nenhuma atividade. Errado. Porque ele fala, salvo magistério. Ele pode ser professor. Ele pode ser professor. Ok? Artigo 95. Artigo 95 da Constituição Federal de 88. 39. O recurso extraordinário. O recurso extraordinário, com esse nome, é artigo 102. É artigo 102, inciso 3º. Pode ser recusado? Pode. Não é. Por 2/3 dos membros. Não é por maioria absoluta. Por 2/3 dos membros. Isso então o quê? Errado. O recurso ordinário pode ser recusado por 2/3 dos membros. 40. O exercício do direito de greve é julgado na Justiça do Trabalho. Artigo 114. Artigo 114 da Constituição Federal de 88. Artigo 114 da Constituição Federal de 88. Bem como certo, verdade. Esse é mais o habeas corpus, mais o habeas data, mais o mandado de segurança decorrente da relação de trabalho. Então, vale a pena a gente sempre manter essa linha de pensamento. Então, senhores, certo. 41. Os crimes eleitorais devem ser julgados, tá? Crimes eleitorais pela Justiça Eleitoral, baseado no princípio, sim, crimes eleitorais, pelo princípio da especialidade, são julgados aonde? Na Justiça Eleitoral, lógico, né? 42. A autonomia do Poder Judiciário
e do Ministério Público se dará pela iniciativa da sua proposta orçamentária. Veja, a autonomia tem a ver com a proposta orçamentária. O Poder Judiciário está onde isso aqui? No artigo 99 da Constituição Federal de 88. Então, no artigo 99, ele diz o quê? Que a autonomia se dará. E aí, senhores, é aquele caso que ele tem aquela paragrafaiada lá que tem que saber. Como assim? E aí ele tem os mesmos parágrafos que o MP. Quando você pega aqui o 127, tá? Ó, o MP está no artigo 127. E também tem a paragrafaiada. Então você tem que saber, essa paragrafaiada aqui é igual a essa aqui. Ou seja, o que diz aqui? O Judiciário vai fazer a sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretriz Orçamentária. O que fala o MP? O MP fará a sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. Mesma coisa. Então os dois têm o mesmo tratamento. E isso importa a sua autonomia. Então isso aqui já está o quê? Certo, correto. Agora ele fala o seguinte. Ele continuando aqui, ele fala o seguinte. Que então, a autonomia do Judiciário se dá por isso aqui. E aí, na sequência, ele fala o seguinte. A autonomia do Poder Judiciário se dá assim. Aí fala assim, ó. Se a proposta... o primeiro fala isso. O segundo diz assim, ó. Não apresentou proposta, vale a do ano passado, vale a vigente. Não apresentou proposta, vale a vigente. Terceiro, se mandar em desacordo, quem faz a alteração é o Executivo. O MP fala a mesma coisa. Se ele mandar em desacordo com a LDO, quem faz o ajuste é o Poder Executivo. Então, basicamente, os 3 parágrafos destinados, só que um tem 6 parágrafos e outro tem 5, o Judiciário tem 6 e esse tem 5, eles não coincidem os números, mas dizem a mesma coisa. Então, a autonomia dos dois se dá pela iniciativa da sua lei orçamentária. Segundo, o próximo, o que ele tem para dizer aqui? O próximo ele fala o seguinte, que se ele tem que, a iniciativa do orçamento é dentro do limite da lei. 2, não mandou, vale o vigente. Mandou em desacordo, quem arruma é o Executivo. E ele não devolve. É isso que você tem que entender. Tá? Mas tá certo, 42, aproveitei para revisar os tópicos mais importantes. O que eu quero que a gente saia do Judiciário, não, a gente vai gabaritar o que cai do Judiciário. Já vem outro mapa, ficou pronto, ficaram prontos vários. Hoje foi um dia assim, muito produtivo. Tá? Eu vou postar no grupo os prints para vocês verem. Informática ficou pronto, o material. Tá? Se não gosta, o bicho pegou.